Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo que vai dar continuação a um vídeo que se chama O Poder Misterioso das Escrituras. Essa é a parte 4. Nos vídeos anteriores, eu falei algumas coisinhas que eu vou relembrar bem rapidinho agora. Eu falei sobre alguns dos mistérios do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu acredito que eu não falei tudo o que tinha no papel, porque aquele dia que eu gravei, vocês viram que eu não estava com uma colinha, igual deveria estar. Então eu fui falando mais ou menos de cabeça, e quando eu fui olhar no papel, eu vi que esqueci de alguns pontos, que poderia ter falado ali entre a parte 2 e parte 3. E não falei qual é o mistério para o nosso tempo. Todas aquelas partes são importantes para a gente entender com precisão qual é o mistério que Deus deixou encoberto. Nem os apóstolos e profetas do Novo Testamento compreenderam para o nosso tempo. É muito importante você entender tudo isso e vai fazer total diferença ao ler a palavra de Deus. Talvez você acompanhou a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4 e não assistiu o vídeo das duas casas de Israel. Nem precisa continuar esse estudo para você assistir o vídeo das duas casas de Israel. Eu vou deixar o link do vídeo das duas casas de Israel na descrição. Vídeo que eu fiz com lousa, expliquei eu acredito que foi com precisão sobre as duas casas de Israel e a diferença que isso vai fazer na sua vida e ao ler a palavra de Deus. Tá bom? Então, acompanhe os estudos. Pode acabar esses vídeos aqui e vá diretamente para o vídeo das duas casas de Israel. Quem já conhece o vídeo das duas casas de Israel vai ficar melhor ainda para compreender toda essa mensagem. E vai poder olhar para as duas casas de Israel de maneira mais significativa, dar mais atenção à mensagem que um dia ouviu. Porque muitas pessoas ouvem, acham interessante, escreve que agora está vendo tudo diferente, mas com o tempo isso acaba, isso passa como se fosse qualquer outro tipo de doutrina. E não é, porque essa doutrina muda completamente a visão das Escrituras. O que eu falei nos vídeos anteriores? Eu falei que mostrei algumas diferenças entre os apóstolos e profetas do Antigo Testamento e os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Mostrei algumas diferenças importantíssimas. Falei também que os apóstolos e profetas do Novo Testamento sempre sinalizavam para os apóstolos e profetas do Antigo Testamento. E os apóstolos e profetas do Antigo Testamento sinalizavam para o livro da lei. Expliquei algumas diferenças entre essas sinalizações. E acredito que se você não assistiu os 4 vídeos anteriores, você tem que assistir primeiro. Não pode começar por esse vídeo aqui. Embora o título vai ser parte 4. Já vai ser, se eu colocando parte 4, talvez não teria necessidade de explicar tudo isso aqui. Mas só estou relembrando os irmãos de algumas coisas passadas. Surgiram algumas dúvidas em alguns irmãos, acho que só em 2, do porquê que eu usei o termo apóstolo para o Antigo Testamento. Um apóstolo e profeta do Antigo Testamento. Por que eu usei esse termo, sendo que esse termo é para o Novo? Não é para o Novo. A palavra apóstolo, que a gente está lendo na nossa Bíblia, usada não somente para os 12, mas para vários outros apóstolos, é a palavra que significa enviado. Essa palavra é uma palavra grega que foi transliterada, não sei por qual motivo ela foi transliterada, mas foi, e está aqui na nossa tradução transliterada, assim como a palavra diácono, como a palavra presbítero, são palavras transliteradas que, se você não conhecer a função delas e o significado delas verdadeiramente como é usado no Novo Testamento, cria-se doutrinas. Doutrinas que não são completamente erradas, mas não estão completamente certas. Eu creio que 50% de doutrinas e hierarquias que existem em algumas igrejas foi baseado em uma interpretação errada de tais textos. É só com o grego para compreender isso. Então a palavra apóstolo é uma palavra transliterada. Apóstolo significa enviado. Tanto é que alguns textos, quando você vai pesquisar no grego, em alguns textos, quando está escrito, e enviou-lhes Jesus, não sei o que lá, e foi enviado e enviou-lhes isso, vai estar a palavra apostolé. Apostolé depende de como é usado o termo da gramática, porque eu não estudei gramática grega, eu estudei o básico. Eu aprendi a ler, aprendi a ver plural, singular, e algumas coisinhas mais e parei, porque estava roubando meu tempo de ler a palavra, né? Eu não tenho todo esse tempo, mas valeu a pena até onde eu estudei, porque aí a gente pode verificar essas coisas. Então a palavra foi transliterada no Novo Testamento, mas você vai ver textos do Novo Testamento, por exemplo em Efésios 4, vê lá,
O apóstolo Paulo vai falar que Deus deu uns para apóstolo e outros para profetas, fazendo assim uma distinção entre apóstolo e profeta. Além de você ter de compreender a palavra apóstolo no Antigo Testamento, que não é difícil, eu vou estar explicando agora, você tem que compreender a diferença entre apóstolo e profeta. Existe apóstolos e profetas. Existe um apóstolo que é profeta. Mas nem todo profeta ele é apóstolo. Porque apóstolo é enviado. A partir do momento que Deus te chama de algum lugar e te envia para outro, ou te envia para outros lugares, você é um enviado. Você vai chegar lá naquele tal lugar, falando, eu sou de tal lugar, eu vim da parte do Senhor, eu fui enviado. E se a igreja colocar você à prova, tanto é que tem um texto assim em Apocalipse, né, lá em Éfeso, se colocar você à prova e ver que a mensagem vem de Deus, você vai receber o nome de o enviado do Senhor. Era assim que acontecia. Então, nem todos que são enviados são profetas. Claro que tem os enviados falsos profetas e que nem são enviados da parte de Deus. Deus permite isso para pôr a igreja à prova, como aconteceu no tempo de Éfeso. Então, nem todos que são todos os que são enviados são profetas, porque são enviados para profetizar a palavra do Senhor. Mas nem todos que profetizam são enviados, porque às vezes a pessoa nasce no local e no próprio local ela começa a profetizar e Deus não envia ela para outros lugares. Por isso que Deus fala que Deus... Por isso que o apóstolo Paulo fala que Deus deu um para apóstolo e outro para as Caramba. Por isso que Deus fala que Deus deu um para apóstolos e outro para profetas. Por causa disso, eu acredito que a explicação é essa. Porque já usou o grego, já usou alguns textos. É claro que eu não li aqui, porque eu estou corrido. Não dá para ler todos os textos. Efésios 4, ou então pega uma Bíblia de aplicativo que faça a busca inteligente, busca a palavra apóstolo e veja todos os textos. Você vai ver que o que eu estou falando faz sentido. Essa é a diferença, tá bom? E compreendendo isso, aí você compreende com mais precisão alguns textos que está na Escritura, a gente não dá atenção para eles. Então existia certas diferenças entre apóstolos e profetas do Antigo Testamento e apóstolos e profetas do Novo Testamento, sempre um sinalizando o outro. Expliquei com mais detalhes nos vídeos anteriores. E também expliquei que isso iria remontar mistérios que estão encobertos no Novo Testamento. Dentre esses mistérios se encontram as linhas pré-tribulacionista, mid e pós. As mais famosas é a pré e a pós, as que mais disputam, né, entre si. E dentre essas linhas, vai ter outras linhas, que seria, a gente pode pôr o amilenismo, o pós-milenismo, tem o pré-milenismo também. Também essas linhas se cruzam com outras, que seria calvinismo, pode colocar arminianismo, pode colocar também adventismo. Por quê? Essas linhas vão se cruzar, irmãos. Dá um exemplo. Pré-tribulacionista, eles não têm tendência a virar calvinista. Então essas linhas não se cruzam. É difícil falar isso, então eu vou falar meio que pausadamente. Calvinista, eles têm tendência a se tornarem pós-tribulacionista. É raro você ver uma pessoa que diz eu sou calvinista, mas também sou pré. Isso sai do que seria normal. Essas linhas não se cruzam. Então, a linha calvinista, ela é uma linha muito ruim. Algumas das doutrinas que está no calvinismo, para falar a verdade, a maior delas, essas são doutrinas do inferno. Não são doutrinas que vêm de Deus. Deus permite, até entre as pessoas que confessam o nome dele, para colocar à prova os corações, para ver quem vai acreditar no caráter de Deus daquela maneira que é pregado e quem vai conhecer o caráter de Deus pelas Escrituras sem torcer os textos, sem descontextualizar o geral das Escrituras. Tem textos difíceis de explicar, que os calvinistas têm, mas tem também textos inexplicáveis que a gente tem para os calvinistas. Então eles separam os deles. Pode-se dizer que algumas pessoas que não são calvinistas separam os delas, aí elas não explicam os deles, eles não explicam os delas, mas vocês entenderam, né? Isso não é correto, não é o fiel. O fiel é você explicar os textos dela em harmonia com os seus e mostrar onde está o erro dela. E você pegar argumentos dela e colocar um contra o outro, para ver que eles se chocam.
Às vezes ela não percebeu, mas um argumento que ela usa lá, outro argumento que ela usa lá, outro argumento que é usado por outro calvinista lá, eles estão se chocando e eles não estão percebendo isso. Quando eles percebem, eles usam a estratégia do contorno. Vamos contornar a situação e criar uma nova expressão para explicar tal coisa. Aí é coração já infiel que a todo custo quer sustentar a doutrina. Essas linhas, eu só dei alguns exemplos, essas linhas se cruzam. Talvez você se glorie por ser pós-tribulacionista, mas você pode errar em outras linhas. Às vezes você sendo um pós-tribulacionista, você se torna calvinista. Entendeu? Às vezes você sendo pós-tribulacionista, você não é calvinista. Você acredita no poder de escolha do homem. Aí tá certo. Mas de repente você acaba sendo inclinado para o amilenismo. Ou que o milênio está aqui agora. O milênio existe, mas espiritualmente. É uma coisa complexa, confusa também. Então, nem todos vão estar seguindo as linhas certinhas das escrituras. Somente uma dessas linhas é a verdadeira. Não tem como o pré-tribulacionismo ser a linha verdadeira e o pós também ser. Uma dessas é mentira. Não tem como os calvinistas estarem certos e as pessoas que acreditam no poder de escolha do homem estarem certos. Entende? Não tem como o amilenismo estar certo e o pós-milenismo estar certo. Não tem como agora a gente estar vivendo no milênio espiritual e, ao mesmo tempo, dizer que o milênio literal vai ser estabelecido na Terra. Entendeu o que eu quis dizer? Todas essas linhas existem e o erro está em a gente achar que o diabo que está executando todas essas linhas. Não é o diabo. Quem está por trás de tudo isso é o próprio Deus. Então eu expliquei nos vídeos anteriores, vai aqui, eu vou finalizar esse vídeo praticamente como uma recapitulação, né? Mas estou falando algumas coisinhas novas, né? Acho que sim. Deus permitiu essas coisas na igreja para pôr à prova os corações. Ele podia impedir claramente cada uma dessas linhas através de textos escritos, a não ser que a pessoa quisesse fazer uma mutilação de textos, igual a linha dos judaizantes antimessiânicos fazem. Eles têm uma tropa, né, uma certa influência com pessoas que traduzem as escrituras, então eles pegam a Bíblia hebraica e fazem mutilações de textos messiânicos, trazendo para si mesmo, para o grupo deles mesmo, o grupo do anticristo, uma própria escritura, mutilando os textos que estão na nossa Bíblia. Porém, eles não têm como mutilar todos os textos. Ainda vai ficar textos na Bíblia deles condenando eles. Isso que é incrível, né? É aterrorizante de olhar para ver como as pessoas fazem isso, como Deus permite isso, mas também é incrível de ver como ainda vai ter texto na Bíblia deles acusando eles, porque não tem como mutilar tudo. Deus fez por isso que existe o quebra-cabeça da parte de Deus. Por isso também. Tá bom, irmãos? Vai acabando a parte 1. A parte 1 não, a parte 4. Basicamente eu trouxe ali um resumo dos 4 vídeos anteriores e expliquei algumas coisinhas novas nesse vídeo. Vamos para a parte número 5. Aí na parte número 5, já vou estar falando com mais precisão qual é o mistério que é para o nosso tempo. Eu já falei parcialmente, essas linhas, elas não eram previstas pelos apóstolos. Nenhum apóstolo, nem Paulo, previa que existiria no futuro um grupo de pré, um grupo de pós. Então é isso daí, vamos para a parte número 5. Na parte número 5 eu continuo o raciocínio.